Olá, alunos, olá, alunas. Sou a professora Larissa Camargo, ou Lari Camargo, Prof. Lari, como vocês preferirem. Estou aqui para mais uma aula da disciplina de Arquitetura de Interiores. Isso aí. E olha, a gente já falou sobre metodologia, já falou sobre o conceito de arquitetura de interiores, já falamos sobre ergonomia, já falamos sobre princípios e elementos do design. Na última aula a gente falou sobre projetos residenciais, né, então trouxe vários exemplos interessantes de bem diferentes de projetos voltados para a residência, e na aula de hoje eu vou falar sobre projetos para CNPJ, ou seja, projetos para empresas. Vou trazer alguns exemplos também para a gente conversar um pouquinho mais e buscar boas ideias, ajudar no repertório de vocês, inspirá-los aí nos futuros projetos de interiores comerciais que vocês farão. Combinado? Então vamos lá começar? O projeto de interiores comercial ele deve promover valor. Essa é uma frase que vocês têm que entender, que um projeto de interiores comercial, ele é muito diferente de você projetar residencial. Residencial, você está suprindo normalmente sonhos, você está trabalhando com a intimidade das pessoas. No comercial, você está trabalhando com valor. Você tem que agregar valor naquele projeto. E é um valor de monetário, mas um valor também de uso, de funcionalidade e enfim, de solução para aquele projeto. O projeto de interiores para empresas não é para uso do cliente contratante. Isso que é um grande diferencial de quando a gente fala de um projeto de interiores residencial para um comercial. Quem te contrata não vai ser o cliente que vai usar aquele espaço. O seu cliente não é o cliente é o cliente do seu cliente, você entende? Mesmo quando a gente fala de um projeto corporativo, por exemplo, como eu vou trazer exemplos também, os usuários não será somente o seu contratante, ou às vezes nem será o seu contratante, serão somente colaboradores da empresa, né, os funcionários da empresa dele. Então, o briefing fica mais complexo de ser elaborado, porque você não tem contato direto com as pessoas. E aí, o que é importante que você compreenda é que não cabe a você elaborar esse perfil dos usuários que vão fazer o uso, porque não é você quem vai definir quem que vai ser o tipo de cliente que o seu cliente vai atender na loja dele, quem que é o cliente que vai consumir os produtos dele. É ele quem tem que fornecer essas informações para você, correto? E aí eu trouxe a primeira loja, que é a Fernando Yamamoto. É um projeto que foi feito pelo ateliê Daniel Corsi, e eu trouxe esse projeto porque eu acho bem interessante que ele é bem simples visualmente e ele é multifuncional. E vocês vão entender por que ele é multifuncional. Essa é a planta baixa do projeto, e olha só, nesse espaço vocês conseguem visualizar a entrada da loja, o caixa, vocês conseguem as araras, o espaço para uma escada, né? E você vê ali os provadores. E os provadores, vocês conseguem enxergar ali, ó, no número 3. A hora que vocês estiverem com o slide na mão, vocês conseguem ver melhor, tá? Então, ali no número, a gente tá numeradinho, consegue enxergar exatamente qual que é, mas ali no número 3, são os provadores dessa loja. Ele é um barracão bem comprido, como se percebe, né? Longo e mais estreito, então tinha que se dar uma solução para esses usos. Então você percebe que não tem nada no centro, é um espaço livre. Arquitetura e moda são campos de expressão que podem compartilhar muitos princípios relacionados aos valores éticos e estéticos da cultura humana. Acho que isso é imprescindível, um conceito bem legal. A moda pode servir muito como referência, como inspiração, como repertório para arquitetura e para interiores. O diálogo entre estruturas que podem manifestar tanto aquilo que é efêmero como o que é perene. Novos volumes de provadores com possibilidade de troca dos tecidos das cortinas que identificam cada coleção da estilista. Então, as cortinas, olha só, ele é efêmero, os provadores eles são fechados em vidro, mas eles têm cortinas para isolar, e as cortinas são alteradas conforme a coleção. Então, o tecido é escolhido um tecido de acordo com a coleção, e aí as cortinas são alteradas e muda completamente o visual. Se vocês observarem aqui, a loja tem bastante cimento queimado, ela não tem cores na estrutura, porque ela quer valorizar
as peças, né, o produto, então se valoriza o produto enquanto cor, inclusive porque são produtos coloridos, a gente consegue observar aqui. Então, a ideia e o volume. Então, as cortinas, né, do provador é o que se saltam e sobressaem. Aqui mais visão, a visão de frente e uma visão lateral dos 2 provadores, e você vê que eles são angulares, eles não são retos, que você pode observar na planta baixa que eles não são retinhos, né, eles criam bicos em ângulos não de 90 graus, mas para criar um desenho um pouco diferente, e é perceptível isso quando a gente observa, olha, de frente e mesmo de lateral. A gente percebe que ele tem um ângulo. Então, em vez, ó, você vê um pequeno detalhe, não fazer reto, só, em vez de instalar reto, os vidros instalam um pouco mais na diagonal. O efeito interessante que pode causar. O provador é o protagonista, e as escolhas dos materiais primaram pela manutenção do existente e pela valorização deste volume. Então, o provador virou o protagonista do projeto, ele é que se destaca ali, ele é que virou o centro principal. Outra necessidade é o de transformar para palestras, e aí vem da multifuncionalidade que eu falei para vocês. Olha isso. Por que que o vão todo livre? E olha só como foi pensado na disposição, porque a proprietária, ela realiza palestras de treinamentos também nesse espaço, e ela desejava que pudesse utilizar a loja para fazer isso. Então, a forma como foram dispostas, não é preciso te retirar, o mobiliário do caminho para poder colocar as cadeiras das palestras. E aí a gente passa para uma segunda loja. E aí eu trouxe uma segunda loja também de roupas para trazer um contraponto desse projeto. Uma outra ideia, mas que tem uma ligação também. É a loja Namari Multibrand Retail Design Lab, quem foi responsável pelo projeto. O briefing desse projeto era trazer mais sofisticação e conforto ao espaço, atenção extra para o provador utilizado para publicidades e divulgação das roupas através das mídias sociais. Foi-se falado muito no briefing desse projeto sobre provador, sobre a importância de provador. Então, foi-se valorizado esse provador e ele, na verdade, ganhou uma extensão. A loja toda ficou com uma cara meio de provador e virou um ambiente instagramável. O conceito, né, look and feel de provador para toda a loja. Ele traz o conceito de uma loja sofisticada e aconchegante. Olha as cortinas. Vocês conseguem visualizar que tem cortinas por todas, praticamente todas as paredes da loja? Daí o que eu falei da ligação que se tem do projeto anterior, das cortinas dos provadores com as cortinas dessa loja. Tem um link, né? Ela ficou aconchegante por causa dessas cortinas, mas também trouxe uma sofisticação. Inteiramente revestida com cortinas de linho, como se fosse um grande provador instagramável. Foram usados 800 metros de linho por toda a loja, em 3 diferentes tons, contrastando e combinando entre si. E olha que interessante, então tem um tom meio acinzentado, 2 tons de rosa que se compõem. E toda a loja, olha só. E onde é o provador mesmo, ele tem o espaço do provador, continua-se a cortina no mesmo tecido, e o espaço de provador, o espaço para sentar, né, para alguém que está acompanhando. E como que a loja ficou inteira instagramável, ela virou um grande provador instagramável, que hoje é o que se deseja muito, principalmente é o perfil de produto, né, que se vende, dependendo do perfil do produto que se vende, é o que se deseja muito. Aqui a planta da loja, então vocês conseguem ver ali no canto, no superior aqui esquerdo, onde está o provador mesmo, né, que é essa foto aqui, arredondada, esse espaço aqui. Então vocês conseguem ver aqui no canto esquerdo superior. E aí o restante da loja, né, com os tecidos, olha como que o tecido foi criando, dando forma e dando essa forma orgânica, bem feminina para o espaço dessa loja. A loja inteira traz um ar cenográfico e uma experiência de compra memorável. O destino ideal para uma mulher moderna, feminina e sofisticada. Olha aí outros provadores daí alinhados, a primeira foto à esquerda é uma linha de provadores, né, que a gente consegue ver aqui abaixo.
embaixo à esquerda, né? E o provador maior, que é para fazer o provador mais instagramável, o provador que é para ser feito de vídeo, de publicidade. E aí eu trouxe um comércio diferente aqui. Trouxe uma proposta diferente, que é a sorveteria Brando, que foi feita pelo escritório Solar. E olha só, coincidentemente, Solar é o nome do escritório responsável pelo projeto. E olha que interessante, ele é um projeto bastante simples. O que eles te remetem? Né? Sorveteria, o frio, a geleira, mas ela tem o sol ali confortando. Ela não fica muito gelado, mas tem o aquecimento do sol que está ali por trás. Ela faz parte de uma investigação sobre a relação entre percepção visual e a fenomenologia da cor, com o objetivo de desenvolver um novo modelo comercial, onde o consumo é entendido como uma experiência atmosférica, ou seja, ela foi uma experiência, esse projeto, uma experiência para ver como que o efeito da cor traz essa experiência atmosférica para quem está fazendo, para quem está consumindo. E aí, por isso que esse contraste do azul com esse amarelo solar, né? Então, o azul bem gelado, um azul que remete muito a frio, mas o contraste do amarelo, um amarelo solar que está inserido aí, bem interessante. Olha a visão, um outro ângulo, a gente consegue ver a exposição, a maneira de expor é bem tradicional, né? Mas ela é todo pintada em azul, tudo é azul, com apenas o balcão que parece remete a pedra, tem uma coisa meio de concreto. Localizado no Centro Histórico de Madrid, o projeto se baseia em 3 premissas fundamentais. Um orçamento reduzido, olha só que interessante. O desenvolvimento de uma imagem reconhecível e um cronograma de obras limitado. E ainda assim ele conseguiu fazer. E olha só por que as pedras do balcão. Porque a própria construção na arquitetura é um prédio antigo, feito de pedras, então já tinha pedra, então fez essa tradução, trouxe a pedra que estava inserida na construção para a base do balcão. Fica interessante, né? Então fazer essa linha, essa continuidade, olha ali, o ritmo, lembra do ritmo? É quando a gente faz essa repetição de elementos, quando ela dá sincronia. A proposta é criar uma paisagem artificial, onde a percepção da escala é distorcida através do uso da cor. Essa estratégia responde a uma economia de meios à maneira de um manifesto ecológico, evitando a demolição a fim de minimizar a geração de resíduos, enquanto unifica o espaço e deixa visíveis as diferentes camadas históricas das instalações. Então foi o que eu falei, foi deixado as pedras, né? Então, assim, não foi mudado, não foi excluído, ela foi incorporada e eles trouxeram, mesmo um projeto bastante moderno, a incorporação do prédio antigo. E usou-se, inclusive, das próprias estruturas, como pode observar aqui, para fazer as bancadas onde quem quiser sentar e chupar o seu sorvete por ali. Então, ela tem essa opção e foi feito incorporado dentro do próprio prédio, essas bancadas. O programa é organizado em 2 faixas paralelas, separadas por uma peça revestida de espuma. Então, é uma espuma, a bancada que parece uma pedra, né? É uma espuma de poliuretano projetado que atende às necessidades do programa, atuando como vitrine, balcão e bancada de trabalho, e proporcionando ao espaço residual a máxima flexibilidade. Então, ela é uma espuma que imita a pedra, que remete à pedra que tem na construção. Por fim, uma luminária circular feita de tecido esticado, gente, olha isso, olha o baixo custo que foi feito. Tornou-se o elemento central do espaço e o foco de atenção desde o exterior. Além disso, graças à variação de cor ao longo do dia, esta peça dá ao espaço múltiplas qualidades físicas e psicoemocionais. Que incrível, né? Um único projeto se propor a tantas coisas, a trazer esses impactos, essas percepções e essas sensações. Esse é um outro projeto de um restaurante agora, a gente vai para um projeto de restaurante, e eu trouxe um projeto bem básico, porque a ideia era isso mesmo, mostrar para vocês, um restaurante mais
comum, tá? No Itaim, em São Paulo mesmo, é o coletivo de arquitetos que é responsável pelo projeto, chama SAS o restaurante. É um bairro de São Paulo, segue seu ritmo de posicionar como, né, o restaurante SAS se apresenta como um lugar de excelência da simplicidade. Bons ingredientes aproveitados por inteiro, trabalhados com cuidado e técnica, um menu sazonal, autoral e cosmopolita. Só trouxe a apresentação aqui do restaurante para que vocês entendam que foi se traduzido a essência do lugar, então que como os proprietários apresentam o lugar, e aí foi traduzido para o projeto de interiores. E olha que legal, os ladrilhos, né, inseridos, os cerâmicas, né, na parede, em todo o balcão, o efeito de cor, o efeito o efeito no teto, né, com a mesma cor, com a mesma tonalidade, tem as mesmas cerâmicas em volta dessa rasgo, né, desse detalhe de gesso, provavelmente no teto. Mais um exemplo, lá no fundo é feito um desenho, né, também em cerâmica branca. Olha as cadeiras, as mesas também são revestidas como as mesmas cerâmicas. Vocês conseguem ver o tampo da mesa? Revestido com a mesma cerâmica. As cadeiras em azul, que daí um contraponto, né, de cor. A sazonalidade e o tempo marcado pelo calendário moderno, muitas vezes representados de forma quadriculada, também está presente na razão da escolha da peça 11 por 11, que volta a aparecer nos tampos da mesa e em parte do mobiliário fixo. Então, a sazonalidade, a ideia, porque o cardápio sazonal, lembra que eu falei que pegar a essência, a apresentação do restaurante e transformar em projetos de interiores, traduzir isso para interiores. Então, o que eles fizeram? A ideia de sazonalidade e o tempo marcado pelo calendário moderno, que tem o formato normalmente quadriculado ainda, né? Quadriculado o calendário. Então, foi feito isso e traduzido, então, para esses revestimentos. Mais algumas imagens do SAS, olha o banheiro, também segue com o mesmo ladrilho, com a mesma cerâmica, toda a visão do painel em branco no fundo. E a visão também que dá para observar o rasgo do teto com os detalhes da cerâmica. Um novo projeto é a sede das girafas de Brasília, da Bloco Arquitetos. Eu acho esse projeto fantástico, bem interessante, porque ele foi feito, ocupa 500 metros quadrados na área de um camarote do Estádio Nacional de Brasília, do Mané Garrincha. O escritório foi compartimentado por divisórias de serralheria que desenhamos utilizando o módulo que foi desenhada, né? Utilizando o módulo de 110 centímetros, né? 1,10 m. Então, imagina que é um espaço de 500 metros quadrados inteiro, então 500 metros quadrados sem divisão, e aí as divisões necessárias foram criadas a partir de divisórias de 1,10 m. Então, ele foi todo desenhado e resolvido por isso. E aqui vocês conseguem observar na foto que a gente tem uma parede na direita toda em vidro, que é a vista do estádio. Então, se priorizou, você pode olhar que esses sofás estão voltados para o estádio, que as banquetas aqui estão na bancada voltadas para o estádio, porque é para priorizar essa vista, justamente a vista do estádio, que é para valorizar a localização onde o escritório está inserido, o grande diferencial disso. E à esquerda a gente vê justamente as paredes indivisórias, você vê que são retângulos, né, que está de 1,10 m em 1,10 m, só que aqui em vidro, e a maioria das divisões aqui são em vidro mesmo, olha só, lá. São serralheria, então são placas de vidro de 1,10 m por 1,10 m. Então, a partir dessa divisão foram fracionadas e criadas essas divisões. Então, né, teve que se desenhar a partir disso. E as divisões feitas a partir dessa dimensão. Então, 1,10 m, 2,20 m, 3,30 m, e aí qual a necessidade de cada um dos espaços. Adaptado tanto às curvas da estrutura original quanto às paredes regulares do espaço. Olha a dificuldade, né? Imagina você conseguir, porque ela tem curvas, porque é um estádio, ele não é um espaço retangular.
E são paredes irregulares do espaço, porque é um espaço rústico, né? É uma construção rústica. Peças metálicas da divisória foram pintadas com a cor laranja da marca e os vidros foram deixados transparentes ou translúcidos, a depender da privacidade desejada. Então, a gente consegue ver aqui na foto de cima, no fundo, um vidro mais translúcido, né? Mas a maioria, como eu falei, em vidro transparente. O mesmo módulo foi utilizado na criação de armários altos que misturam serralheria e marcenaria. Acho esse projeto fantástico, fantástico, fantástico. E uma solução bem interessante aí, de repente, para um projeto que você pode vir a fazer, que você tem que criar divisões, né, dentro de um barracão, dentro de um espaço grande. Como que você pode criar com serralheria? Será que precisa ser aquelas divisórias? Olha aqui, a planta, né? Precisam ser aquelas divisórias tradicionais? Você não pode criar. O que que você pode fazer de diferente, pensar diferente para sair do óbvio, né? A diretriz principal foi maximizar a vista para o campo de futebol do estádio, através de todos os espaços onde isso fosse possível. E tem área de eventos, salas de reuniões, área de atrações, estações de trabalho, recepção. Toda a estrutura original do estádio foi deixada exposta, assim como as instalações elétricas e ar-condicionado. Mais algumas imagens bem interessantes e a cor da logo, né, do Girafas presente. Vamos lá para um novo projeto. Loja Oriba. Arquitetos André Sumida e Joana Espinha. É uma loja de roupas masculina agora. Olha só, trouxe uma roupa masculina para vocês darem uma olhada. O projeto se trata de uma reforma de uma antiga loja de bairro para uma marca de roupa masculina que anteriormente só trabalhava com vendas online. Como estratégia de marketing, queria uma loja física que refletisse seus ideais, design básico, preço justo e sustentabilidade social e expor o seu mostruário. Eu gosto da simplicidade desse desenho dessa loja, mas as soluções que foram dadas para a montagem, que eu vou mostrar para vocês. A gente tem uma bancada central, né? Tem as opa, as araras para as peças, né? Então, na lateral toda, e muito concreto, muito cimento queimado, que continua se usando. Aqui a planta, a gente vai ver só a planta de baixo, tá? A projeto de cima a gente não vai ver, a gente vai ver, na verdade, só essa daqui, e na verdade essa planta que é a que está em cima. Então a gente tem aqui a loja, né, denominada como loja. 2, mesas para café. Então, olha só, foram criados espaços de mesas para o café. No 3 é o balcão, e o 4, a cafeteria mesmo. No 5, provadores, e 6, a cozinha, que daí de suporte para café, porque é servido café nessa loja, ela serve como cafeteria também. E justamente esse balcão 3, que eu vou trazer para vocês um detalhe, mais detalhe, porque é bem bacana o projeto, como ele é feito, porque ele está intrínseco, ele está na escada. Nossa, hoje eu estou esquecendo as palavras, gente. Ó, memória, cabeça, cansaço. Olha isso, a gente está vendo à direita o projeto e à esquerda o balcão executado. Então, você está vendo como tem o detalhe da escada, como poderia ficar feio, na verdade, o que foi feito? Revestido em madeira, acho que tem até aqui, ó, revestimento de madeira pinos, então a escada, o que seria a lateral da escada, poderia ficar feio ali, foi revestido de madeira pinos. Foi feito, então, meia parede em alvenaria mesmo, como pode ser visto aqui, e pintado em cimento queimado. Olha lá o cimento queimado. Então, alvenaria, só que com detalhes em vidro. E a madeira sobreposta, né? A madeira em cima para fazer a parte de bancada desse móvel, desse balcão. E no fundo ali observa-se a espaço de café, de cafeteria. Olha aqui.
cimento queimado com espaçadores em latão. Aqui a gente consegue ver o desenho, a continuidade, e olha então como ele conseguiu aproveitar o vão embaixo da escada e fazer inclusive esse balcão, desse do que é tanto caixa, como o balcão do café. Conseguem ver aqui na planta? Enxergar agora o 3 e o 4 ali? É isso aí, é o balcão de atendimento de caixa e também o de café, de cafeteria. Então, acho que foi um desenho interessante, um efeito interessante que foi conseguido. Aqui um detalhe das araras das prateleiras, que eu quero que vocês observem como foi colocado. Vocês conseguem ver que tem faixas de madeira, e a partir dessas faixas de madeira são fixadas estruturas metálicas, onde as prateleiras são acopladas. Então, olha, é uma peça metálica conformada de barras soldadas em serralheria, pintura eletrostática preta. São essa peça metálica. A peça metálica é onde que vai servir de suporte para as prateleiras. Pintura branca sobre tijolo descascado, então vocês podem observar que o tijolo está descascado aqui, no fundo, não dá para ver direito, mas tem. Um caibro de madeira pinos, madeira para mobiliário pinos, e o cimento queimado com os passadores de latão, que é a mesma base, o piso, né? Cimento queimado. As alturas, então, 60, depois 80, depois 40, para poder ter esse espaço aqui para pendurar e para mudar. O que é que é legal? Porque vira multifunção, ela é efêmera. Me fugiu a palavra, olha, hoje de fato não estou lembrando as palavras, mas ela pode ser mudada, porque ela é encaixada, vamos ver, aqui ó, essa é a peça metálica que vai encaixada, soldada, num caibro de madeira pinos. Como ela é encaixada ali, ela é solta, ela pode ser retirada sempre, então ela encaixa aqui, fica essa peça reta, e a madeira vai ser colocada em cima dessa peça reta, a prateleira. Então, quando você quiser mudar, você vai tirar essa estrutura metálica e colocar onde você quiser, no caibro, na altura que você quiser. Então, a peça, o mobiliário, ele passa a ser efêmero. Se você tiver mais, depende do que você tiver mais de produtos para expor ou como você quer expor produto. Poxa, cansei, não quero mais expor as camisetas penduradas, vou pôr elas dobradas. Desce as prateleiras e faz mais, ou coloca até mais prateleiras que podem estar guardadas, mais prateleiras, se desejar assim. E aí muda e coloca essa solução. Então, até porque essa é uma loja que não tem tantos produtos, né, como a gente pode visualizar aqui, né, que a gente tem mais imagens, você pode mudar, transformar ela dependendo da necessidade. Mais uma vista da loja. E olha que legal também, é no centro, a bancada do meio é com... Gente do céu, hoje as palavras estão difíceis, mas vocês estão entendendo o que é a base da bancada? Tem só uma tábua de madeira sobre essa estrutura em madeira que eu esqueci o nome, gente, cavalete. Então, sobre 2 cavaletes é feita a bancada. Lá na frente você consegue ver a área do café que estava na planta, lembra que tinha a área do café? Com as cadeiras e uma bancada também. É isso aí. Aqui, um detalhe da área do café e da vitrine, então quem está na área do café vira vitrine. Mas essa integração entre o exterior com o interior, até porque como as peças também não tem manequins na vitrine, né? Não é Bons Estudos, não terminou ainda, eu tive que separar o slide porque tinha ficado pesado, mas espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam vendo bastante, mas eu vou trazer mais 2 projetos ainda para a gente dar uma olhadinha por aqui. Vamos lá. Quitanda do Cereal, da Abre Arquitetura. Eu trouxe um projeto de uma quitanda, e ele me lembrou muito um projeto que eu fiz uma vez, de uma loja de produtos naturais. E aí me traz aproveitar para fazer um comentário com vocês de que, assim,
Na aula conceitual, desse conteúdo, né, eu trago todo o conceito do desenvolvimento de um projeto comercial. Então, falo sobre os processos, falei sobre um pouco da metodologia, das especificidades desse tipo de projeto, certo? E aí, na aula, agora, nessa aula ao vivo, a ideia é trazer exemplos. Então, como é que isso funciona e como isso traz. Por quê? Porque assim, gente, eu sempre bato na tecla da necessidade de criação de repertório, né. Eu falo bastante para vocês sobre a necessidade de criação de repertório, porque as possibilidades de projetos são inúmeras. Quando eu recebi o desafio de fazer um projeto de uma loja de produtos naturais, eu não achava que era um desafio. Eu achei que era uma coisa simples, até porque eu frequento lojas de produtos naturais e sei como é, então, é só pensar. E não é, gente, é como expor, como que tem que ser armazenado os produtos, eh, pesagem, como que é feito o armazenamento também do estoque. Então, a iluminação para valorizar esse tipo de produto, o que que remete ao natural, e a gente vai para cada novo projeto que você vai desenvolver, é um novo desafio, é uma nova pesquisa, é uma nova busca. Você tem que estar preparada para cada novo projeto ser uma experiência nova. E é isso que acontece. Você vai ter que fazer pesquisas e vai ter que pesquisar sobre fazer uma quitanda. Lógico que, por exemplo, assim, loja de roupas, eu já fiz várias quando eu trabalhei. Teve um período enquanto eu tinha escritório, que eu fiz muito projeto comercial. Estava abrindo um shopping novo em Maringá, aqui na cidade onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu tinha o escritório. E mesmo daí, nesse mesmo período que estava abrindo esse shopping novo, um shopping antigo da cidade resolveu se modelar e muitas lojas estavam reformando também, porque sabiam que iam ter um novo competidor, né? E teriam um novo shopping competindo com eles. Então, foi um período que eu desenvolvi muitos projetos. Em shopping ainda, gente. Shopping é um problema. Fiz lojas de rua também, como essa loja de produtos naturais que era na rua. E assim, e é claro que a maioria das lojas que você desenvolve projeto, que é o mais comum, é você ser chamado para lojas de roupa, porque as pessoas acabam investindo mais na loja de confecção. Mas existe a possibilidade de você desenvolver projeto para loja de calçados. E mesmo loja de calçados, existe uma variedade que pode, porque loja de calçados você pode projetar para uma loja de tênis, você pode para uma loja feminino, masculino, calçado casual, calçado fino, calçado esportivo. Você pode ter um público, ser um tipo de loja mais popular, mais fina, mais tipo boutique, mais de exclusividade, né, de multimarcas ou de uma marca. Então, as possibilidades são inúmeras, inúmeras, inúmeras. Trazer os exemplos para vocês é para que vocês compreendam comecem a abrir esses horizontes, comecem a criar os próprios repertórios, ter as próprias ideias e lembrem-se dos caminhos e dos conceitos e vão criando essas ideias e repertórios para esse projeto. Pena que não deu para pedir para vocês desenvolverem também, além do projeto da residencial que vocês vão fazer para atividade mapa, para comercial não deu para pedir um outro projeto comercial, né? Podia, mas fica o desafio. Se você quiser, ó, faça um projeto comercial. E vamos lá para a quitanda do cereal. É uma quitanda, um empório natural. Na verdade, não é exatamente uma quitanda, ela é mais um empório de produtos naturais. Em projetos comerciais, além da otimização do espaço físico, é importante criar pontos de contato com o cliente e, com isso, contribuir à narrativa da marca. Na segunda loja da quitanda do cereal, em Pato Branco, no Paraná, olha, uma cidade relativamente pequena, tá? Então, assim, trouxe um projeto de uma cidade menor, no interior do Paraná, não é num grande centro, de um grande escritório, nada disso. O objetivo era contar a história da marca. É tempo de comer bem. Era esse o conceito, foi se criado um conceito da marca. O escritório foi convocado para criar um ambiente que oferecesse um ambiente convidativo e acolhedor, proporcionando ao consumidor uma experiência de compra agradável, permeada por alimentos e produtos de alta qualidade, incentivando a alimentação saudável, sustentabilidade e o consumo consciente.
E aí vem a visão, né, a gente olhando de fora para dentro, e olha que interessante como foram feitas esses o móvel, o próprio móvel de disposição embaixo, ele é o móvel de estoque. Quando eu fiz a loja de produtos naturais, eu fiz uma coisa semelhante, só que a parte de baixo, para reduzir custos, ao invés de porta em MDF, MDP, eram cortinas de tecido. A gente mandou fazer as cortinas, tinha uns varõezinhos e era cortina de tecido, para reduzir custo mesmo. E eram móveis soltos, eram vários, como se cada uma dessas onde tem essas, cada linha dessa fosse independente e elas tinham rodinhas, elas podiam ser mudadas de lugar. Intencionalmente era a ideia de que fosse mais multifuncional a, a disposição e ele pudesse ser mudado. A gente vê, observa as luminárias. Cada expositor foi desenhado em marcenaria personalizada, equilibrando a otimização do espaço com a apresentação ideal dos produtos e garantindo a qualidade necessária de dispenser dos produtos a granel. Porque ainda tem a questão dos produtos a granel, que era um desafio que eu tive quando eu fui projetar também. A quantidade de dispensers foi o que conduziu a criar os módulos com prateleiras inclinadas e fitas de LED para melhor visualização e acesso ao produto. A parte inferior de cada expositor conta com portas que deixam o estoque à mão, facilitando a reposição. A escolha de móveis verdes não apenas reflete a tonalidade da marca, mas também adiciona um toque natural ao ambiente. As luminárias de palha, escolhidas para iluminação, contribuem para a estética e representam o apreço pelo trabalho artesanal, mesmo diante do desafio da instalação de um pé direito superior a 6 metros de altura. Então, o detalhe da luminária em palha, então dá esse aspecto de natural, de artesanal, que tem tudo a ver com a marca, né? E embaixo os dispensers, onde estão os produtos a granel. Para quê? A granel, né, para ser comprado por quilo, aquele que você, a ideia aqui, inclusive, é que do cliente se servir sob o apoio de um vendedor. Aí uma visão. Olha as prateleiras do fundo, então o mesmo desenho, só que as portinhas não são verde, mas os do centro são verde. A exposição, ali onde está a balança, lembra que eu falei que quando eu fiz o loja de produtos naturais, que é o caso aqui, né? Tinha, né, que pensar na balança, porque nem tudo vem já balanceado. A paleta de cores suave e acolhedora remete à saúde e natureza, com verde, bege e amadeirado claro, e incorpora a identidade visual da marca. O resultado de um ambiente acolhedor foi atingido especialmente pela harmonia e beleza de sua paleta de cores. E para trazer os elementos da marca como ponto focal, para a fachada e de forma contemporânea, foi incorporado um toldo listrado, verde e branco, elemento tradicional e característico de uma quitanda, e na vitrine minimalista, produtos a granel em sacos de juta. Que são esses sacos, eu acho que até dá para ver aqui, mas acho que tem uma outra. Aqui, ó, aqui dá para ver bem a vitrine e os sacos de juta, granel, como, na verdade, não são à venda, eles estão ali como expositor, mesmo como vitrine, como cenografia, eu diria ali, né? E aí a gente passa para o nosso último projeto, que eu acho um projeto bem, bem, bem interessante que eu queria trazer para vocês, porque é de um supermercado. Gente, eu também já fiz um projeto de supermercado não, de um mini mercado, tá? Não chegava a ser de um mercado. E é um desafio você fugir do tradicional, é um desafio você trazer algo diferente. E que seja funcional, e que, além de tudo, tem que estar em acordo com o merchandising, né? Com as técnicas de venda, de consumo. Por isso, de novo, que eu falo que cada projeto exige que a gente faça pesquisa, que a gente busque referências, porque,
por exemplo, para um projeto de mercado, tem toda uma questão de qual que é o fluxo de entrada e saída, como é que onde eu devo expor os produtos, quais as alturas, como que é, que tipo de prateleira, onde fica melhor localizado, por exemplo, será que o pão é melhor na entrada, que já vem o cheiro do pão quando a pessoa chega, ou o pão lá no fundo, que quem vem só para comprar o pão tem que atravessar o mercado e sair e acaba pegando outras coisas além do próprio pão. Então, tem todo conceitos que tem que ser considerados. Então, para cada projeto, você vai ter um desafio, você vai ter que fazer pesquisas. E eu trouxe esse mercado, um mercado grego, na verdade, Tanopoulos, subúrbio do norte de Atenas. Sempre foi uma marca de mercado de alta qualidade, com uma enorme variedade de produtos importados sofisticados que dificilmente seriam encontrados em outros supermercados da cidade. E olha o desenho, o visual desse mercado, gente. Peço para vocês observarem, é um mercado. E ele tem as gôndolas, tem do mesmo jeito, ele tem as geladeiras, como a gente pode observar na parte de baixo. Mas olha o efeito da madeira no teto, da iluminação, né? O efeito, o uso da cor, a iluminação é fantástico desse projeto. Como ele conseguiu trazer uma solução, uma sofisticação a partir da iluminação, como foi possível trazer um novo leitura para um mercado, né? Olha isso. E outra visão, em outro fundo, onde tem a hortifruti. Também a iluminação, o teto, né, os elementos de vazados, a forma como foi feita a disposição, as gôndolas, e você vê que elas são todas móveis, elas não são fixas, então elas podem ser mudadas de lugar. Olha a estrutura para adega, para vinho, toda metálica, e vocês observam que tem um caule, que tem uma árvore colocada aqui, um tronco, na verdade, né, não é um caule, um tronco inserido aqui. Não sei se é uma árvore inteira, se ela estava construída, não tem nada explicando, mas é uma árvore. Uma árvore tem um tronco no meio do mercado, mas olha o efeito que ele criou para esse espaço de adega. E agora sim, a gente encerra e eu queria que vocês pensassem, refletissem sobre o que eu falei sobre a necessidade de pesquisa. E o campo de projetos comerciais, gente, é um campo muito, muito, muito interessante aí e de grandes possibilidades quando a gente fala de projetos de interiores. As pessoas tendem a investir, porque hoje já se entende que o projeto de interiores, um bom projeto, uma boa solução, como por exemplo desse supermercado, com certeza ele estabelece perfil do seu cliente, ele é chamativo, ele pode introduzir a compra, induzir a compra, né? E todos os projetos que eu trouxe aqui tem esse conceito de valorizar produto, de atender o perfil do produto que vai ser comercializado, o perfil do cliente que vai ali consumir. E é importante que vocês façam essa pesquisa, que vocês compreendam essa necessidade e se embasem para fazerem os projetos, futuros projetos que vocês terão, que vão ser muitos, que eu quero saber, quem sabe lá na frente, quando vocês fizerem, me marca na rede social que eu quero ver os projetos de vocês. Tá bom? Bons estudos e a gente se vê até na próxima. Tchau, tchau, pessoal!